Duas das dúvidas mais frequentes dos concurseiros são se a concorrência de determinado concurso está alta ou está baixa e qual é a nota de corte estimada para aquele concurso. Mas será que a concorrência é realmente um parâmetro interessante de ser analisado? Será que ela diz muita coisa? E em relação à nota de corte, será que é possível estimar essa nota de corte com uma certa precisão? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Primeiramente, eu vou falar sobre a concorrência e por que ela não diz muita coisa em termos de dificuldade para passar no concurso. Primeiro que quando a gente pega, por exemplo, a concorrência, ou seja, a relação candidato-vaga daquele concurso, a gente vê, por exemplo, um concurso com 1.000 candidatos e 10 vagas, equivale-se então a uma relação candidato-vaga de 100, né? 100 candidatos para uma vaga, para cada vaga, digamos assim. E essa relação candidato-vaga, ela pode trazer uma falsa ideia de que você tem que ser melhor do que 100 candidatos para passar naquele concurso, o que não é verdade. Na verdade, você tem que ser melhor do que 990 candidatos, porque para você estar entre os 10 primeiros, ou aquelas 10 primeiras vagas, você deve estar, então, à frente desses 990, certo? Então essa relação candidato-vaga, ela primeiramente pode trazer essa falsa ideia, né? Mas o aspecto mais relevante pelo qual eu acho que a concorrência ela não deve ser muito levada em consideração é que ela não representa um nível de dificuldade de ser aprovado naquele concurso. Não é porque um concurso é mais concorrido que o outro que você vai ter maior ou menor facilidade de passar, né? Isso se deve ao fato de que a grande maioria das pessoas que vão prestar concurso público, elas não estão realmente preparadas para passar no concurso, elas não estudaram o suficiente para passar. Na verdade, uma boa porcentagem, uma boa quantidade de candidatos sequer vai prestar a prova, é a chamada taxa de abstenção. Essa taxa ela varia de 10% até chegando próximo de 40%, às vezes próximo de 50%. Eu já participei de certames em que praticamente metade da minha sala não foi prestar prova, né? Eram carteiras vazias. E das pessoas que vão realmente prestar prova, eu diria que menos de 10% ou no máximo 10% está de fato preparada para brigar pelas primeiras posições. Então se a gente pegar um concurso com 1.000 candidatos e colocar uma taxa de abstenção de 20%, que é plenamente plausível de acontecer, a gente tem 800 candidatos que irão fazer a prova. Desses 800, no máximo 10%, ou seja, 80 candidatos, vão realmente brigar pelas primeiras posições. Seja porque já tem uma preparação prévia, seja porque se prepararam especificamente para aquele certame. Os demais candidatos, eles muitas vezes vão prestar a prova por prestar, vão ver qual que vai ser, né? Mas não estão de fato preparados e não vão brigar pelas primeiras posições. É claro que isso varia de concurso para concurso, de área para área. Eu trouxe um exemplo típico aqui, um caso geral. Mas você pega, por exemplo, concursos da área fiscal, né, que é uma área muito demandada, que remunera muito bem, né? Então você tem normalmente aí candidatos se preparando a longo prazo, em alto nível, né? Então, em concursos da área fiscal, possivelmente você vai ter candidatos, um número maior aí do que 10% de candidatos realmente preparados para o concurso, tá? Em contrapartida, você pega, por exemplo, concursos, às vezes, que exigem somente nível médio, por exemplo, de técnico de tribunal, por exemplo, TJ São Paulo, TJ Rio, que possuem aí uma grande quantidade de pessoas que vão prestar as provas somente aí pela remuneração, né, mas elas não se preparam adequadamente, né? Então a pessoa tem um nível médio, ela é plenamente capaz de passar naquele concurso, mas ela não se preparou adequadamente, né? Que ela foi possibilitada de prestar porque só exige um nível médio, não exige um nível superior, como muitos concursos. Então aumenta-se a concorrência, né, naturalmente, mas essa concorrência não é uma concorrência qualificada muitas vezes, né? Aí eu vou trazer um exemplo para retratar isso que eu estou dizendo, que é o do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o último concurso que aconteceu. Na verdade foram dois concursos, duas provas no ano de 2018. A primeira foi para o TJ Capital, né? Então engloba aí as comarcas da Grande São Paulo e da Grande Campinas. E depois, mais para o final do ano, teve o concurso do interior, que engloba as demais comarcas aí do interior do estado. Ou seja, são duas provas muito parecidas, a mesma banca, né? O mesmo conteúdo programático, os candidatos, né? O perfil dos candidatos que prestam é muito parecido, né? Então é uma comparação interessante de ser feita. Eu prestei os dois concursos, tá? No concurso do TJ da capital, né? O primeiro que aconteceu, para a comarca onde eu prestei,
A concorrência foi de 5.643 candidatos, tá? Na verdade, esse é o número de candidatos prestando a prova, né? A concorrência eu não sei exatamente porque eu não lembro o número de vagas, mas o número de candidatos prestando era esse, 5.643. E a nota de corte foi a mais alta daquela prova, de todas as comarcas, tá? Foi uma nota de corte de 86%, tá? 86% da prova, beleza. Na prova seguinte, no TJ do Interior, onde eu prestei, o número de candidatos foi de 11.172, ou seja, praticamente o dobro daquele do TJ Capital, né, que foi a prova anterior. E a nota de corte, em vez de 86, ela foi 87. Então o número de candidatos praticamente dobrou e a nota de corte ela apenas subiu 1%, o que se representou ali uma questão na prova, né, porque a prova tinha 100 questões. Sendo que na prova do interior, né, na comarca que eu prestei do interior, era menos vagas ainda. Então, eu não lembro exatamente a quantidade, mas era menos vaga. Ou seja, naturalmente essa nota de corte deveria já subir, né? E ainda mais dobrando, né, a gente imaginava que poderia subir ainda mais. Mas não. Por quê? Porque esse excedente, essa quantidade a mais de candidatos que prestou a prova, ela não representou aí candidatos tão qualificados, né, a ponto de aumentar essa nota de corte, ou seja, apenas uma pequena parcela desses candidatos que prestou a prova realmente brigou ali nas primeiras colocações para fazer essa nota de corte subir. E aí a gente entra no outro ponto do vídeo, que é a nota de corte, né? Se a concorrência não é um parâmetro tão interessante de ser analisado, a nota de corte ou o desempenho que você está tendo na resolução de questões é. E será que é possível estimar a nota de corte com uma certa precisão? Isso é muito difícil de ser feito porque são muitos fatores envolvidos, né? O nível de dificuldade da prova, a forma de correção da prova, ou seja, por exemplo, você tem provas do CESP, né, do SEBRASP, que se você errar uma questão, você perde um ponto. E normalmente, então, nessas provas, naturalmente, a nota de corte ela vai ser menor do que daquelas provas que é só ABCDE e você não faz diferença se você errar ou não, né? Você não vai perder ponto, você apenas não deixa de ganhar, né? O nível de preparação dos candidatos também é outro fator bastante importante. Então, em concursos muito especializados, mais concorridos, né? Em concorridos assim, mais almejados, por exemplo, a área fiscal, né? Que remunera muito bem. Conforme eu já mencionei, normalmente em termos percentuais, né, os candidatos estão, há uma quantidade maior de candidatos mais bem preparada do que de outros concursos, por exemplo. Tudo isso vai influenciar na nota de corte, então é muito difícil trazer isso com precisão, inclusive principalmente aí, a quantidade de vagas, né? Claro que se houver mais vagas, a nota de corte naturalmente vai ser menor, né? Se há uma vaga só, a nota de corte vai ser a nota do primeiro colocado. E às vezes ele pode ter uma nota muito discrepante aí, mais de 95%, né? Já vi provas aí com nota de corte de 98%, por exemplo. Os concursos de 10 anos atrás, por exemplo, eles normalmente tinham notas de corte bastante inferiores às notas de corte dos concursos atuais, porque aumentou muito a preparação dos candidatos, né? Então, por exemplo, a popularização dos cursinhos, né, dos materiais de preparação de qualidade, fizeram então esse nível aumentar, o acesso à informação, né? A própria concorrência também acaba influenciando um pouco. Então, com a crise que o Brasil começou a enfrentar, mais pessoas começaram a partir para o mundo dos concursos e se preparar adequadamente para isso. Então, há alguns anos, eu me lembro bem que uma nota padrão, assim, algo a ser alcançado, era os 80% da prova, né? Muitas provas, se você tivesse um desempenho maior do que 80%, você tinha uma grande chance de estar dentro do número de vagas. Isso já não acontece atualmente. Claro, há provas que isso vai acontecer ainda, mas há muitas outras que exigem uma preparação muito melhor, aí, acima dos 90% muitas vezes. Eu, por exemplo, já fiquei em primeiro lugar em um concurso com uma nota pouco acima de 80% da prova e era prevista uma vaga só, ou seja, a minha nota foi a nota de corte. E já participei de concursos em que eu obtive um desempenho, né, uma pontuação acima dos 95% e fiquei em 66º lugar, com desempenho acima de 95%. Por quê? Porque no primeiro caso era uma prova de engenharia de segurança do trabalho, né, ou seja, uma prova específica, de uma área específica, para a qual muitas pessoas aí que prestam a prova não se preparam adequadamente. E a prova estava bastante complicada, bem difícil, né? A banca trouxe uma prova bastante difícil. Já no segundo caso,
era uma prova para a área fiscal, ou seja, uma área que naturalmente já atrai candidatos mais bem preparados. Foi uma prova que foi relativamente tranquila, né? Não estava muito difícil, a banca pegou leve. Os candidatos que se preparam para a área fiscal normalmente se preparam para o nível de auditor, né? Que é um nível de ensino superior, ou seja, eles se preparam numa qualidade acima do que foi para a prova, porque a prova foi para agente fiscal, né, que é para nível médio. Então aqueles candidatos estavam mais preparados do que a prova exigia. Então tudo isso influenciou na nota de corte, né? A primeira colocada, se não me engano, teve 98, 99% de desempenho na prova, e aí teve um monte de gente empatada aí com 97, 96 e 95, que foi o meu caso também. Então, em termos gerais, atualmente a gente pode falar que a nota de corte de um concurso, ela normalmente varia entre 80 e próximo aí de 100, né, por cento. Eu nunca vi, eu acho que uma nota de corte de 100%, talvez aí um concurso que seja uma vaga só e o candidato, ou duas vagas, né, poucas vagas, e os primeiros candidatos ali gabaritaram a prova, mas acho bem difícil de acontecer. Às vezes acontece, eu já vi algum outro candidato gabaritando, mas eu nunca vi a nota de corte do concurso ser a nota de 100%, né? Mas ela varia normalmente então entre 80% e 95% até 98% quando a gente pega esses casos de uma vaga só, de concursos muito específicos. Então o parâmetro mais importante que você deve observar na sua preparação é o seu desempenho nos estudos. Primeiramente, procure saber o histórico ali daquele concurso, se há algum histórico, né? Qual que é a porcentagem normalmente que os candidatos aprovados tiveram nas provas, né? E se o concurso também esses últimos concursos aconteceram já há muito tempo, não leve isso tão a sério também, porque é bem possível que essa nota de corte aumente, dadas as circunstâncias que eu já mencionei. Então, quando você estiver se preparando, você deve ficar muito atento ao seu desempenho, né, durante a resolução de questões. Então, vou fazer aí um bloco de questões de português. Avalie a sua porcentagem, né? Se você faz em um site de questões, veja qual que é a sua porcentagem lá nas estatísticas. Se você faz à mão mesmo, anote quantas questões você errou, faça a porcentagem para você ter essa ideia, né? Isso é um parâmetro, talvez o parâmetro mais importante que você deve levar em consideração na sua preparação, né? Você deve mirar aí pelo menos os 90%. Claro que o ideal é sempre 100%, né? Se os alunos me perguntam qual é o desempenho que eu devo ter, eu falo 100%, porque não vai ter ninguém que vai tirar mais que você, no máximo você vai empatar ali. E olha que eu já vi concursos chegando muito próximo disso. Mas é claro que isso é muito difícil de obter em termos de preparação, né? Principalmente aí quando há muitas matérias envolvidas e tal. Então, se você tiver um desempenho, por exemplo, de 90%, é um desempenho muito bom, né? É um desempenho que você já certamente vai brigar nas primeiras colocações. Normalmente não é favorável negligenciar alguma matéria, mas se você tiver já uma porcentagem de desempenho acima de 90%, 95% e dada a matéria, em outras matérias você tem uma porcentagem menor, é claro que você deve dar prioridade para essas outras matérias. Então, a partir disso que você começa a fazer um planejamento mais adequado para o seu estudo, né? Você vai investir mais tempo, mais cargas de estudo naquelas disciplinas que você está com uma dificuldade maior, que o seu desempenho está menor. E certamente é isso que vai fazer diferença na sua preparação. Você conseguir equilibrar todas as disciplinas para que você consiga chegar na hora da prova e ter um desempenho aí de mais de 90%, possivelmente, em todas ou quase todas as disciplinas. Fazendo isso, você vai estar muito próximo da sua aprovação. É claro que aí vai variar do concurso que você vai prestar, quantos candidatos, quantas vagas são, a dificuldade da prova, tudo isso. Mas certamente você vai estar no caminho certo se você estiver tendo um desempenho desse durante a sua preparação. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, desmistificar algumas coisas em relação à concorrência e trazer, aí ressaltar a importância de mensurar o desempenho durante a preparação dos estudos, tá? Se você gostou, peço que dê o joinha aqui, compartilhe com quem você acha que possa ser útil, se inscreva aqui no canal, semanalmente eu trago conteúdos aí relevantes para quem está se preparando para concursos públicos, e comente aí se você já participou de algum concurso, já prestou algum concurso com uma concorrência muito alta ou muito baixa, com a nota de corte muito alta. Eu tenho vários casos também que eu pretendo contar para vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!